boa tarde para todo mundo. Eu sou o André Natali, para quem não me conhece, sou um dos diretores da Fundação Promon, e a Márcia Fernandes, que é a presidente da Fundação, hoje não pôde estar conosco por um compromisso, então normalmente ela faz essa abertura, hoje vai ficar por minha conta, espero fazer tão bem quanto a Márcia. Este é o 25º painel da Jornada do Investidor, que é um programa de educação financeira que a Fundação Promon tem patrocinado. Já é o 25º painel mensal, então é um programa que está se estendendo, e a ideia é justamente essa, que a gente possa sempre trazer um tema por mês de interesse dos nossos participantes e também, eventualmente, dos não participantes da Fundação. E aí fica o convite para quem não é participante para entrar em contato com a gente, procurar entender um pouquinho mais sobre a Fundação, e a gente está à disposição para isso. É sempre uma satisfação poder compartilhar conteúdo de qualidade com os nossos participantes, e ainda mais com base nas pessoas que são convidadas, e dessa vez o Fernando Gaudi. Obrigado, Fernando, pela presença, satisfação enorme ter você com a gente. Daqui a pouco eu te apresento melhor e leio o seu currículo para as pessoas te conhecerem um pouco mais. São sempre pessoas convidadas, né, do Círculo de Relacionamento da Fundação Promon. O Fernando é da Bradesco Asset, e agradeço especialmente a Isabel Matos, lá da Bram, que tem sempre nos ajudado, e uma parceria importante para a Fundação. E a Paula também, Paula Lima também, obrigado, ela deve estar aqui conectada com a gente. Se você está se conectando na jornada agora, quer dizer, já são 24 painéis que ficaram para trás, e boa parte do conteúdo está disponível, foi gravada e está disponível no site da Fundação Promon. Como eu estava dizendo, é um programa que se destina a compartilhamento de conteúdo de primeira linha, então na linha da educação financeira, educação previdenciária. A gente já passou por uma série de temas, então começando lá atrás, há 2 anos atrás, com temas mais associados ao orçamento doméstico, a como é que a gente cuida do nosso dinheiro, né? Como é que a gente se torna um investidor. A gente sabe que não é fácil para muita gente que convive com dívidas, e então tem lá pelo menos uns 4, 5 painéis introdutórios que trataram desse desafio, então, de como é que a gente se torna um investidor. A gente passou por uma série de painéis dedicados à gestão de investimentos mesmo, a investimento de fato. Então, já passamos por todas as classes de ativo: renda fixa, renda variável, investimento imobiliário, multimercados, crédito privado, até investimento florestal a gente já tratou aqui. Então, esses conteúdos todos estão disponíveis, e com certeza, se vocês tiverem curiosidade, vai ser super interessante. Eu acho que são conteúdos que agregam bastante. Dito isso, vamos entrar aqui propriamente no painel do dia, que é um tema que eu acho que atrai interesse, curiosidade, que é a inteligência artificial. E eu acho que as pessoas estão antenadas, né, procurando entender o que se trata e os impactos nas vidas delas, e como é que a gente embarca nisso, né? Como é que a gente traz para o nosso dia a dia, seja para questões mais triviais, assim, de dúvidas que a gente pergunta para o chat GPT ou para outra ferramenta qualquer, ou eventualmente como é que a gente incorpora no nosso trabalho. E então, satisfação enorme poder falar sobre isso hoje e ter o Fernando com a gente. Fernando, já escutei o Fernando falar pelo menos 2 vezes, e de fato é muito interessante, e tenho certeza que vocês vão aproveitar bastante. O Fernando, vou ler um pouquinho breve, vou fazer uma síntese do currículo para também não tomar muito tempo, porque o currículo é longo. Ele é superintendente de estratégia e inovação da Bradesco Asset Management. Ele já foi diretor da CVM, né, da Comissão de Valores Imobiliários. Já com larga experiência em gestão de recursos, já foi sócio de gestora de patrimônio. É formado, ou é doutor em Ciências Contábeis pela USP, com pós-doutorado pela Universidade do Arkansas. Então, esse é só um substrato. Se eu tiver excluído alguma coisa, Fernando, que seja relevante, fica à vontade também de complementar.
E é isso, para não tomar mais tempo. E me deixa só também dizer que a Elaine Menezes, que é a coordenadora de investimentos da Fundação, está aqui com a gente. Vocês conseguem identificar ela facilmente pelo logo aí na tela. Ela vai estar ajudando, eventualmente, para fazer a curadoria, filtrar os comentários, e aí fica o incentivo para que vocês que estão conectados aqui com a gente interajam, aproveitem, façam suas perguntas, seus comentários aí pelo chat, e a gente vai procurar passar para o Fernando ao longo da fala dele. Então fica esse incentivo, ele vai me ajudar aqui a fazer essa triagem. Fernando, é isso. Muito obrigado. A palavra é sua. Satisfação. Obrigado, André, aí pelo convite. É uma satisfação eu poder participar aqui da Jornada do Investidor, promovida aí pelo nosso parceiro, né, Fundação Promon, cliente importante aqui da Bradesco Asset. Então é bastante gratificante aqui para nós poder contribuir aí com as discussões e também aprender aqui com vocês, obviamente, né, com os feedbacks que sempre são super relevantes, tá? Então, obrigado aí pelo convite, André, reforçando. Eu vou subir aqui uma apresentação que eu acho que, né, ajuda todo mundo a acompanhar. Aí eu só peço a gentileza de, se tiver ok aí para todo mundo, me avisar aqui. Ok. Já carregou. Obrigado. Bom, então a ideia aqui, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre IA, né? Mais especificamente a IA generativa e como é que a gente tem visto a aplicação em gestão de recursos e na prática de serviços financeiros de uma maneira geral. Mas antes disso, eu vou fazer também uma contextualização sobre a evolução da tecnologia, falar um pouquinho o que atualmente a gente chama de IA e como ela chegou nesse estágio atual, que eu acho que é importante, e alguns outros aspectos, tá bom? Bom, então, aqui só para contextualizar um pouquinho também a Bradesco Asset dentro dessa visão, então a gente estamos aí entre as três principais assets aqui do Brasil, né? Estamos no caminho de R$1 trilhão sob gestão, então esperamos esse ano bater esse 1 tri, né? E obviamente que para uma asset desse tamanho, a gente está atento aí a novas tecnologias e como é que a gente consegue trazer isso para o nosso dia a dia e gerar ganho de produtividade, eficiência, super relevante, né? Então a gente tem aqui uma área dedicada, que é a área de estratégia, inovação e IA, que eu sou o responsável por essa área, e a gente tem aqui pessoas olhando para isso e ajudando a implementar diretamente várias das ferramentas, algumas eu vou mostrar para vocês aqui hoje, e pensando em outras coisas também. Então a gente entende a tecnologia como sendo uma aliada à produtividade, a ganho de performance, e estamos investindo nisso, tá bom? Acho que isso é algo importante. Muito bem, em relação aqui à evolução da IA até chegar no estágio atual, eu gosto de mostrar essa linha do tempo, porque a gente pode dizer de uma maneira mais simples que antes de 2017 já existia muito do que a gente chama de inteligência artificial, mais especificamente o que é conhecido no mercado como aprendizado de máquinas, né, machine learning, deep learning, outros tipos de inteligência artificial, mas que basicamente era uma IA que tinha como objetivo fazer predições. Então era uma IA preditiva, ou seja, com base num grande conjunto de informações, com base num passado, num histórico e cada vez maior de informações, o objetivo desses modelos era prever qual que seria o próximo passo, né? Prever, por exemplo, qual que seria a receita do próximo ano, prever, por exemplo, qual é a série que a pessoa assistiria baseado em todo o histórico de séries que ela assistiu, prever, por exemplo, quando ela fazia uma pesquisa no Google, qual eram os principais resultados que deveriam ser mostrados para aumentar a probabilidade daquela pessoa efetivar uma compra ou efetivar um clique,
né, considerando que a remuneração do site de buscas era baseado nisso. Então, muitas dessas tecnologias foram desenvolvidas justamente nesse contexto, e a evolução delas aconteceu justamente nesse contexto, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, isso que eu comentei para vocês do Google é de fato um dos nascedouros aí da tecnologia da IA generativa, justamente porque eles tinham um laboratório ali que investia um valor significativo para ajudar nessas previsões e modelos que ajudassem a mostrar para as pessoas que estavam usando a ferramenta cliques em que elas tivessem maior probabilidade e, portanto, isso geraria uma receita adicional. Então, é interessante entender esse contexto, esse crescimento. E aí, por que eu estou falando tudo isso? Porque esse grupo de pesquisadores, lá em 2017, eles publicaram um artigo científico que foi basicamente um marco em relação à inteligência artificial, que é esse artigo chamado Attention is All You Need, mas que basicamente ele consegue trazer, principalmente para o que a gente chama nos modelos de linguagem natural, que são os modelos que usam e que tentam prever e se comportar como se fossem textos ou comunicações feitas por seres humanos, eles trouxeram o contexto das informações que estavam sendo colocadas para a máquina. E aí, a partir disso, a partir então de 2017, é que surgem aí os fundamentos, as bases para que pudesse ser gerada o que a gente conhece hoje como IA generativa. E o que é a IA generativa? A IA generativa é uma IA que tem a capacidade de gerar conteúdo. Então, diferente daquela IA que tinha como objetivo prever o que vai acontecer, a IA generativa ela tem a capacidade de gerar conteúdo, gerar texto, gerar áudio, gerar vídeo, gerar imagem, enfim, gerar um conteúdo e também se comunicar de uma maneira muito mais natural, por meio de linguagem, com o ser humano, né? Então, uma das grandes revoluções que foi trazida lá pelo lançamento do Chat GPT, que aconteceu aqui aconteceu aqui em 2022, foi justamente essa sistemática de comunicação em que o usuário, ele, por linguagem natural, por meio de um texto, consegue se comunicar de uma maneira muito simples com a máquina, e a máquina também retorna um texto para o ser humano. Então, essa foi talvez a grande alavanca para fazer com que a tecnologia passasse a ser utilizada por uma ampla gama aí de usuários, né? E aí a gente tem visto então um investimento massivo em tecnologia por todas essas grandes empresas, pelas Big Techs, Mag 7, enfim, entre outras empresas, todo o ecossistema, e esses modelos passaram a se desenvolver muito rápido. Então, desde o primeiro GPT, que saiu ali por volta de 2018, até os modelos atuais, houve uma evolução absurda, né? E mesmo comparando ali com o Chat GPT lá de 2022, né? Que era o GPT 3,5, que foi aquele que trouxe essa primeira grande expansão do uso da tecnologia, com o que existe hoje, já é uma diferença tremenda em termos de capacidade, em termos de funcionamento dos modelos. Os modelos passaram a ser modelos que fazem análises muito mais profundas, conseguem interagir muito melhor com os usuários e assim por diante, tá? Então, essa é a realidade que a gente tem hoje, e essa é uma realidade que está se desenvolvendo de uma maneira muito, muito rápida, né? Então, como eu comentei com vocês, a IA generativa, ela nasceu ali num formato de texto para texto, ou seja, eu dou a entrada em um texto, linguagem natural, e ela retorna também um texto, né? Que é o formato tradicional lá do Chat GPT, né? E esses são conhecidos como os famosos
LLMs, que são os Large Language Models, que são modelos que foram treinados aí com conteúdos textuais disponíveis na web, disponíveis em livros, disponíveis aí em uma quantidade imensa de materiais que foram gerados por seres humanos, né, mas que estão disponíveis hoje em formato digital e que serviram aí de alimento, vamos assim dizer, para o modelo e de insumo para o modelo, para que o modelo fosse treinado. E eles foram treinados cada vez com um número maior de parâmetros, com um número maior de informações, com uma capacidade computacional maior e foram evoluindo muito rapidamente, né? Criou-se também os modelos de IA generativa no qual você consegue dar entrada aí de um texto e ele te gera uma imagem. Então eu coloco lá, eu quero um astronauta andando a cavalo, né? Então o modelo gera aí uma imagem bastante realista, mas também imaginária, né? De um astronauta andando a cavalo. Um texto para vídeo, então posso dizer lá, eu quero um cão discursando na Casa Branca, então ele gera aqui um vídeo curto dessa situação. Né? Uma imagem para texto, então eu dou entrada lá em uma imagem e peço para ele gerar um texto, isso daqui é feito, ou seja, a inteligência consegue identificar a imagem, qual o significado dela e te traz aí uma descrição. E aí o que eu costumo dizer é o seguinte, e que essa aqui é uma das grandes revoluções da IA generativa, né? Então ela possibilita que tarefas que antes eram extremamente complexas, até mesmo para profissionais, né? Ou seja, você fazer uma imagem ali no computador de um astronauta andando no cavalo, até mesmo para um profissional, programador, etc. Se a gente pensar isso há 10 anos atrás, ele demoraria uma quantidade razoável aí de tempo, né? E a IA generativa facilita isso, traz uma velocidade incrível para a geração desse tipo de conteúdo. Né? Temos também a generativa que transforma texto para áudio, então só para vocês terem uma ideia, hoje já existem podcasts que são 100% gerados aí com base em IA generativa. Né? A gente tem aqui também o IA generativa que transformam imagens para vídeo, então eu coloco lá uma foto e peço para ela gerar um vídeo, enfim, então aqui foi colocada essa foto aqui desse homem andando aqui numa determinada rua e aí eu faço um prompt aqui pedindo para ele andar na rua iluminada por neon, né, com alguns sinais de bares e aí isso é gerado também rapidamente. Então a gente consegue ver aqui que de fato tem uma gama enorme aqui de possibilidades. Isso vale para o dia a dia, tem impactos nas empresas, tem impacto em diversas áreas. E aí o que se começou a imaginar é, bom, como é que eu posso usar isso aqui, né, para a minha prática, para o dia a dia. E aí, dependendo do setor ou da área que você esteja, você tem a criatividade de aplicar das mais diversas maneiras, tá? Então, isso daqui dá uma possibilidade, acho que muito grande e que antes seria muito caro a gente desenvolver isso e dar essas possibilidades dentro das empresas, tá bom? Então, como eu falei, a tecnologia de mais rápida expansão na história da humanidade foi o ChatGPT, então ele atingiu aí 100 milhões de usuários em aproximadamente um mês, o que é muito mais rápido do que outras tecnologias disruptivas, né, como Instagram, Spotify, Twitter, Netflix, enfim. Então, de fato, cresceu muito rápido, hoje já está na casa dos centenas de milhões, bilhões de usuários de IA generativa ao redor do mundo. Vários outros modelos surgiram, né? Então, o ChatGPT foi esse primeiro que teve essa interação com os seres humanos de uma maneira mais clara, mas a gente tem o Gemini, Claude, Grok, vários outros modelos aí disponíveis, né? Mas com eles vem também uma série de questões relacionadas à governança, segurança e privacidade, regulamentação com lei geral de proteção de dados, gerenciamento de riscos, enfim. Então,
Da mesma maneira que surgiu uma tecnologia muito disruptiva de uma maneira muito rápida, e ela evoluiu ao longo desses últimos 2, 3 anos, a gente também tem uma discussão ao redor disso, relacionadas com práticas que são muito relevantes no mundo corporativo, que dizem respeito à segurança, à governança, gerenciamento de riscos, explicabilidade, entre outras que estão aí na apresentação, mas que também estão a pleno vapor e evoluindo e que são muito importantes para que a tecnologia seja utilizada de uma maneira adequada, de uma maneira segura, especialmente quando a gente está pensando em instituições atuantes aí dentro do sistema financeiro, né? E isso passa ainda a ter mais relevância, tá? Então, esse é um outro ponto que eu queria abordar aqui, que a gente olha com muito critério todos esses aspectos aqui dentro do banco, tá? E aí, indo um pouco aqui para o nosso dia a dia, como é que a gente tem, como eu mostrei para vocês ali, né? Tem uma infinidade de possibilidades do uso da IA. Né? E como é que a gente tem aplicado isso e como é que a gente tem discutido? Então, a gente já tem, de fato, algumas aplicações no dia a dia, que sejam por meio de softwares ou sistemas de parceiros, seja por desenvolvimento proprietário. E aí, como eu comentei com vocês, a gente tem uma área aqui dedicada para olhar e desenvolver e ajudar a aplicar essa tecnologia aqui na Bradesco Asset, tá? E aí um outro aspecto que a gente tem implementado e tem funcionado bem, agora que as pessoas já conhecem melhor a tecnologia, já temos mais disponibilidades, etc., abrir por uma espécie do que a gente chama de hackathon, né, ou de competição interna ou fórum de ideias interno, para que pessoas de todas as áreas da instituição contribuam e digam como elas veem um potencial ou uma potencial aplicação da IA generativa e como é que isso poderia trazer aí algum ganho aqui para nós, né, em termos de produtividade, em termos de novo, de qualidade, assim por diante. E tem surgido ideias muito interessantes, a gente está começando a trabalhar nisso agora aqui, para implementar justamente, fora, vamos dizer, pensando um pouco fora da caixa aqui, né? Então, fora, às vezes, até do dia a dia ali da gestão, a gente começou muito focado na gestão de recursos e agora começam a surgir várias outras aplicações aqui também em diferentes áreas aqui dentro da Asset, tá? Então, eu vou falar rapidamente aqui sobre algumas aplicações que a gente já tem, né? E sempre levando em consideração outro ponto muito importante, né, que a gente sempre deve validar o custo versus benefício, né? Porque, como toda tecnologia, a IA generativa também tem um custo, também tem recursos que precisam ser utilizados tanto para avaliar, testar a estratégia e depois para executar, né? Então, e o benefício precisa ser medido. Então, tem muitas aplicações que às vezes fazem sentido, mas quando você vai medir, o custo dela é muito alto e eu poderia resolver aquilo, por exemplo, de uma maneira mais barata, sem usar a IA generativa. Então, esse trade-off também é sempre importante que seja avaliado aqui na nossa opinião. Tá? Como eu não estou vendo vocês aqui, eu não sei se alguém tiver alguma... Qualquer coisa a gente te interrompe, Fernando, mas Por por enquanto... enquanto, sob controle. Tá bom. Até fica o convite para as pessoas aí que se sentirem confortáveis para escrever aqui no chat, eventualmente alguma dúvida, alguma crítica até, né? Exatamente. Legal. Bom, então, vamos lá para alguns casos e algumas aplicações que a gente vê aqui, tá? Então, a primeira delas aqui que eu gosto de trazer é essa, mas que basicamente aqui a gente tem uma ferramenta que é o Capital IQ, né, que é uma ferramenta de mercado, mas que de alguma maneira ele possibilita que analistas, gestores consigam fazer um acompanhamento muito mais criterioso dos conference calls, né, dos earnings calls que as empresas fazem, quando há divulgação de resultado
e aí a empresa convoca aquela reunião com os analistas, tem muita informação ali que é importante e os analistas gostam de acompanhar. E aqui a tecnologia ela já está sendo usada para fazer um transcript, né? Então ela faz toda a transcrição do earnings call, da reunião. E além de fazer essa transcrição, ela já traz algumas ferramentas aqui que facilitam o acompanhamento, principalmente quando a gente pensa que em temporada de divulgação de resultados, você tem diversas empresas, às vezes no mesmo dia ou em períodos muito curtos dentro de um dia, divulgando seus resultados, né? Às vezes empresas do mesmo setor, empresas concorrentes, enfim. E essas divulgações de resultado têm uma quantidade de informações enorme, né? São demonstrações financeiras, às vezes com centenas de páginas, análises gerenciais, e, enfim, uma quantidade enorme de informações. E aí a gente tem também o earnings call, que normalmente demora ali 1 hora e tem uma quantidade enorme também de informações. E aí a ferramenta pode ser usada para ajudar a fazer essa transcrição, um resumo aqui de tudo que foi dito. Ela traz aqui os sentimentos, traz a possibilidade de você interagir, né? Então, o que foi perguntado pelo analista tal, como é que foi a resposta, enfim. Então, ela ajuda aqui em termos de produtividade, né? Então, isso daqui, por exemplo, aqui no caso do Earnings Call do Bradesco, né? Quem eventualmente não acompanhou ou quem quiser ter aqui os principais pontos que foram discutidos ao longo daquela 1 hora de reunião, ele traz aqui já tabulando aqui pelos principais aspectos, resultados financeiros, quais foram os principais pontos, as perspectivas, quais são os principais pontos, né? E assim por diante. A estratégia da companhia, fatores externos, produtos e serviços. Então, evidente que facilita e dá um direcionamento, e mais do que isso, né? Facilita depois a comparação aí, inclusive com outras instituições, outras empresas, o que a analista esteja olhando. Então, a tecnologia é aplicada aqui para esse tipo de situação. Tá? Um outro exemplo aqui, na mesma ferramenta, mas que eu gosto de mostrar, que é algo recente também e que ajuda, aí, principalmente aquelas pessoas que são mais técnicas, gostam de olhar os números, coletar informações sobre diversas empresas do mercado e assim por diante, né? Então, a gente normalmente fazia isso ali com diversos comandos, então você tinha que dar um clique, aí você faz, bom, qual é o universo de empresas que eu quero olhar? Eu quero olhar o universo de empresas listadas, aí eu tenho que clicar lá, não, mas qual mercado eu quero olhar? Eu quero olhar as empresas que estão no Brasil, aí eu tenho que selecionar né, todas as regiões que eu não gostaria de olhar, e, enfim, que critério que eu quero estabelecer? Eu quero olhar para empresas que tenham ativo acima de R$ 1 bilhão. Então, normalmente eu ia fazendo isso ou por comandos, né? Dependendo do sistema que eu estou usando, alguns comandos um pouco mais técnicos, ou às vezes mesmo clique a clique, isso demora. Então, com a IA generativa, com esses modelos que entendem linguagem natural, você pode escrever aqui é só um exemplo, quero empresas brasileiras que são listadas e que têm um ativo maior do que R$ 1 bilhão. E automaticamente o sistema já gera aqui a base de dados, ele entende que você quer empresas que são no Brasil, que são listadas, aí ele tem aqui no total dessas empresas aqui que seriam mais de 100 mil empresas, eu vou olhar só para aquelas 277 que são listadas e que têm um total de ativos acima de R$ 1 bilhão, ele já gera a base de dados para você, né? Então, enfim, isso daqui é algo relativamente novo, mas que está evoluindo, a gente pode imaginar rapidamente, isso deve estar disponível aí para o mercado e para vários outros sistemas, né? Porque realmente traz de novo um ganho de produtividade aqui e facilita bastante na obtenção de informações, tá? Um outro exemplo que a gente tem usado bastante, né, aí para o pessoal que trabalha bastante com códigos, scripts, assim por diante, de alguma maneira e aí aqui a gente tem a parceria com a Microsoft, né, o Copilot, que é usado aqui do ponto de vista corporativo,
e aí para geração de códigos tem sido uma ferramenta interessante, principalmente para códigos que são mais curtos, mais objetivos, mas aqui é só para mostrar um exemplo. Então eu peço aqui um exemplo de prompt, né? Quero fazer um código, você tem que dizer a linguagem que você quer usar e qual é o objetivo do código. Então você faz uma descrição detalhada. O código deve estimar a volatilidade dos preços de um ativo usando o método EWMA. Eu quero que você use o arquivo anexo para criar o código e peço calcular os retornos, então a volatilidade e aí as linhas, e aí, enfim, onde é que eu quero que seja o output desse resultado. E aí aqui ele automaticamente ele já gera um código, né, que você pode testar, ver se está funcionando, é sempre bom dar um double check, né, de novo. A IA ela é um profundo aliado do ser humano, mas a decisão final ainda é do ser humano. E essa questão dos códigos ela ajuda bastante, mas é sempre bom também certificar que o que está sendo feito está sendo adequado, tá? Então, de novo, é um ganho de produtividade bastante relevante. E aí, quando a gente vai aqui para as nossas aplicações mais proprietárias que a gente tem desenvolvido, então, obviamente que nós não somos uma empresa de tecnologia, nós somos uma gestora de recursos, então a gente usa as ferramentas disponíveis aí em termos de os modelos disponíveis no mercado, e aí são vários, como eu falei para vocês, né? Os vários GPTs da vida, tem DeepSeek, tem Claude, tem Gemini, enfim, tem todos esses que eu comentei com vocês, e aí a gente vai vendo qual desses se adequa melhor aqui às nossas necessidades e vamos desenvolvendo em cima disso. Tá? Então, algumas aplicações que a gente visualizou logo no início da tecnologia foi justamente ajudar na leitura de documentos, que muitas vezes são documentos extensos, documentos mais complexos e que precisam ser analisados de uma maneira rápida no mercado, e aí a gente lança a mão da IA generativa para nos ajudar os analistas, ajudar os gestores, ajudar aqui os economistas. Isso vale para o banco de uma maneira geral e aqui para a Bradesco Asset também de uma maneira específica. Tá? Então eu vou falar um pouco aqui de alguns projetos nessa linha. A gente tem um primeiro aqui que foi desenvolvido, que ganhou até um nome aí interessante, que é o indicador Bradesco Rock Dove. Né? E esse indicador, inclusive, hoje ele é público, ele está disponível aí para o mercado, ele está disponível na Bloomberg, quem tiver acesso, aí os códigos estão abaixo. Mas basicamente aqui a gente, sempre que tem uma reunião do Banco Central aqui no Brasil, ou do Fed nos Estados Unidos, né? Você tem o procedimento, o modus operandi dessas reuniões que vão decidir sobre a taxa de juros básica da economia, é de que ao final dos 2 dias de reunião, né? Então são 2 dias aí de reunião do Copom, 2 dias de reunião do FONC, você tem a divulgação de um comunicado. O comunicado é um documento curto que vai para o mercado, com ali alguns parágrafos que trazem uma justificativa do porquê que o Banco Central resolveu aumentar, diminuir ou manter os juros estável, né? E a mesma coisa para o FED. E aí, um tempo depois, no caso aqui do Brasil, o Banco Central, uma semana depois, ele divulga a ata, que é um documento bem mais pormenorizado, com os detalhes do porquê que aquela decisão foi tomada, o que o Banco Central está olhando na economia, quais são os principais aspectos e assim por diante. E o Fed demora 3 semanas e traz um documento também bem detalhado, né, um documento denso, e divulga ao mercado. E qual que é o ponto aqui? O ponto eu acho que são 2, né? Primeiro, a gente, com o uso da IA generativa, a gente testou vários modelos e tentamos trazer um indicador quantitativo, que é esse indicador que, basicamente, ele é um gráfico aqui, deixa eu mudar aqui que fica mais fácil enxergar. É um gráfico em que traz um indicador que varia de -1 a 1, e que quanto mais próximo de 1, significa que mais ROC foi aquele comunicado, né? Ou seja, mais
apertada ou mais contracionista é a política monetária que foi comentada ali pelo Banco Central, e quanto mais próximo de -1, mais expansionista ou mais dove seria a visão do Banco Central no que diz respeito ao conteúdo textual das atas e dos comunicados, né? Então a gente consegue ter, com o uso da IA generativa, uma métrica objetiva, independente e agnóstica, né? Para que se possa avaliar qual tem sido a evolução ao longo do tempo da visão do Banco Central sobre a sua política monetária, né? Com base no que está escrito, obviamente, nos documentos. Então, a gente consegue ter uma série temporal, e aí a gente fez essa análise retroativa de 2013 para cá, tá? E criamos esse indicador, e, de novo, primeiro ele possibilita essa comparação ao longo do tempo, e você consegue ver, o Banco Central, na ata que ele divulgou aí na última quarta-feira, ele está mais rock ou ele está mais dove em relação às atas anteriores? Você consegue medir isso de uma maneira objetiva, que seria mais difícil, né, na percepção ali, simplesmente lendo o texto sem ter uma métrica objetiva. E o segundo, obviamente, é um ganho de velocidade, né? Principalmente quando a gente está falando nas atas, que são documentos mais extensos, documentos mais longos, e principalmente no caso do FED, que a ata é divulgada, além de tudo, no meio do pregão, por volta de 3 horas da tarde. Então as pessoas têm que parar ali, o pregão continua, né? Tá rolando ali as operações para ler a ata. E uma pessoa bem treinada, um economista, enfim, uma pessoa que tem familiaridade com o assunto, demora aí uns 20, 30 minutos para conseguir ler aquele documento e fazer uma análise adequada. A IA consegue fazer uma análise, um resumo muito mais rápido que isso. Então, em torno aí de 5 minutos, a gente já tem uma série de um indicador que é calculado, a gente tem um resumo que é feito e que é divulgado aqui internamente via Teams para todos os grupos, todas as pessoas que estão no grupo. A gente tem uma comparação com o último documento, a gente mostra especificamente o que mudou, né? Tudo que está em verdinho aí são textos novos que foram introduzidos, o que está em vermelhinho são os textos que foram excluídos, tudo isso feito de uma maneira automatizada e bastante rápida, né? Então, isso possibilita ali que os analistas, os economistas, isso é muito importante, tenham um insumo a mais, né? Além, obviamente, de toda a análise que continua sendo feita, mas eles têm um insumo adicional para ajudar ali na formação ou na visão do que eles têm sobre o mercado, né? Então, é uma ferramenta, de novo, aqui no caso, que pode ter vários usos para o gestor, uso para os analistas, uso para os economistas, e que ela vem complementar aí a análise do ser humano, tá bom? Fernando, deixa eu só aproveitar aqui Claro. Uma pausa, trazer uma Helene, pergunta. Oi? Eu queria fazer só uma introduçãozinha, daí você faz a pergunta, que eu queria fazer, Okay. só levantar uma bola, daí você corta ela. Fernando, esse caso aqui que você estava descrevendo, assim, é igual você falar da escalação da seleção brasileira. Todo mundo tem uma opinião, né, sobre qual deveria ser a escalação, ou nem sei se as pessoas acompanham mais a seleção brasileira, mas sobre futebol e tal. Agora, porque assim, as pessoas leem a ata, as pessoas continuam lendo a ata, né? Então todo mundo tem uma opinião, eventualmente divergente do modelo, né? Então eu fico pensando que leva um tempo para que se ganhe confiança em relação aos outputs que o modelo traz. Nesse caso, é mais fácil de entender porque são, quer dizer, um resultado qualitativo, né? Um sentimento, né? Agora a pergunta, levanto para a Elaine fazer a pergunta do Marcos Constantino aqui, que tem a ver com essa coisa de como é que vocês validam os modelos, né? Vai, Exato, queria agradecer aqui ao Marcos pela pergunta. E aí aqui ele traz o seguinte, Fernando, qual abordagem vocês usam para validar outputs da IA generativa, especialmente códigos e métricas financeiras, como retorno e volatilidade? Usam revisão humana ou testes automatizados? Muito boa pergunta do Marcos, e isso é super importante, né? Porque até em cima também do que o André falou. Como eu comentei lá no início, a IA generativa ela gera conteúdo,
Isso é fato, ela consegue fazer. A grande questão é, mas aquele conteúdo que foi gerado é um conteúdo de qualidade? Faz sentido? Tem relação com a realidade? Né? E essa é uma pergunta difícil, às vezes, de ser respondida. O que é, no caso específico aqui, o que a gente fez, tá? Para validar o modelo? Então, e foram alguns meses aí, uns bons meses, tá? De primeiro o que a gente chama de período período de treino, depois período de validação e depois período de teste, né? Então é a tríade que a gente tem aí para validar os modelos. Mas basicamente a gente testou diversas análises, diversos prompts, diversas possibilidades de modelo mesmo que são disponíveis para criar o indicador. A gente fez um indicador contínuo, um indicador binário, várias situações. E aí, como é que a gente validou? Esse que é o grande ponto, né? A gente, com base nessas séries de indicadores que foram geradas aí por diferentes tipos de modelos, diferentes tipos de abordagem, a gente usou uma metodologia econométrica, né? Que talvez um pouco mais técnico, mas uma metodologia estatística de econometria para dizer o seguinte, olha, qual que é o meu objetivo aqui com esse indicador Bradesco Rockdove? O objetivo é dizer o seguinte, fazendo uma leitura da ata do Banco Central, eu vou ter lá a decisão que foi tomada. A decisão que foi tomada está ali, então não tem novidade nenhuma. Mas eu consigo melhorar a minha capacidade de previsão sobre qual vai ser a decisão na próxima reunião do Banco Central? Ou seja, em outras palavras, se eu pegar um modelo que usa as variáveis tradicionais para prever qual vai ser a decisão do Banco Central na próxima reunião e adicionar esse indicador ao Bradesco Rockdove, eu consigo ter algum ganho, alguma melhora, né? E aí a gente testou alguns modelos e a gente viu que sim. Né? Então a gente teve uma validação nesse sentido, para dizer o seguinte, olha, se você olhar, além das informações que normalmente são utilizadas para prever o que vai acontecer com os juros no futuro, você usar esse indicador, você tem uma informação ali a mais e ela ajuda, ela tem um incremento ali nessa melhoria dos modelos. Né? Então, foi assim que a gente validou nesse caso específico e enfim, é óbvio que isso está sendo sempre revisado, atualizado, retestado, até porque esses modelos eles vão mudando, né? Cada hora tem um modelo novo aí, mas a gente tenta manter o mais estável possível e fazer essas validações. E aí, de novo, aí é uma revisão humana, tá? Que foi a sua pergunta, tá? Então, essas avaliações são feitas aí por uma equipe que analisa esses resultados e vê se o indicador está adequado. Tudo validado, então, pelo corpo técnico. Isso aí, tem que ser, né? Não, e tem que ser, porque esse talvez eu costumo dizer que é a AI trap, né? A armadilha da IA, porque a IA gera qualquer coisa. Porque, de fato, né, a grande questão é você, ok, mas isso daqui que foi gerado, eu tenho que ter algum mecanismo, alguma metodologia para validar se aquilo ali que está sendo gerado está adequado ou não. Né? Principalmente quando a gente vai para um ambiente mais corporativo, né? Porque uma coisa é quando eu estou usando lá para finalidades pessoais, etc. Outra coisa é quando eu estou num ambiente corporativo, enfim, aí a validação se torna ainda mais importante. Mas a gente mesmo no dia a dia, a gente percebe que tem coisas ali que às vezes ela funciona, mas às vezes ela traz uns errinhos também, né? Então você tem que saber, assim, ela é muito boa, ela ajuda muito, mas ela tem as limitações também, isso é fato, tá? Isso é importante a gente sempre ter em mente. Vou dar um exemplo simples aqui, ó, do uso no dia a dia. Então, eu sempre conto essa história porque eu fiquei bem impressionado com isso. Recentemente eu fui ao Japão, né? E no Japão não tem muito, principalmente quando você vai em restaurante, etc. Os menus, poucos deles têm tradução para o inglês, né? Então tem os restaurantes mais tradicionais, é japonês mesmo ali, e aí é difícil, né? Então eu não falo nada de japonês. E aí, obviamente, que eu usei aí a tecnologia. Hoje você tem vários, você pode tirar uma foto, aquele IA generativa que eu falei para você tira uma foto e pede para ele traduzir.
E é algo bem impressionante, porque dependendo da IA que você... E algumas traduções ficam legais, mas tem algumas que você não entende o significado, porque a IA, ela traduz, mas às vezes por causa do contexto, do jeito que está colocado ali, na visual e tal. E dependendo da IA que você usa, ela traduz de uma maneira diferente também. Então, isso é outra coisa interessante, né? Mas ela traduzia e ainda convertia automaticamente para reais ali o valor da conta, né? Então, de ien para reais. Então, assim, mesmo eu já sabia que não era uma tradução perfeita, então o que eu fazia? Principalmente nos itens que eu via que estava meio esquisito, aí eu perguntava chamava o garçom, aí tentava ali, é isso mesmo? Aí ele falava, não, é isso. Mas algumas vezes falava, não, não é isso. Então, aí Detalhe, eu o garçom explicava. também não fala inglês, né? Então, Muitas vezes. exato, muitas vezes. Então, mas assim, o que eu fiquei imaginando, falei, é perfeita? Não, não é perfeita. Mas se não tivesse ela, certamente eu ia ter comido um monte de coisa que eu não tenho a menor ideia do que seria e demoraria muito mais tempo para conseguir me comunicar ali, entendeu? Então, é um ganho, é aquilo que eu falo, é um ganho de produtividade, mas no final tem que ter a decisão do ser humano ali, né? Enfim, então só um caso anedótico aí, só para falar um pouquinho aqui, mas que de fato essa validação é sempre importante, tá? Ok? Vamos em Maravilha. frente. Boa. Vamos no próximo aqui. Um outro que eu queria mostrar para vocês, e que a gente tem feito aqui, tem um videozinho, ele é relativamente longo, eu vou deixar ele rodando aqui enquanto eu falo. Mas basicamente o que a gente fez aqui? Então aqui a gente desenvolveu também um robô, aqui ele junta vários tipos de IA, né? Mas em que a nossa área de FOF, Fund of Funds, ela demandou essa ferramenta para ajudá-los a fazer a avaliação de todas as cartas, né, que as assets no Brasil emitem, né? Então, no Brasil a gente tem mais de 1.000 assets, então são muitas. A gente está olhando aqui para as principais, que representam aí em torno de 90%, 95% do AUM, dá algo em torno de um pouco mais que 100 assets aqui. E aí o que essa ferramenta faz? Ela automaticamente vai nas informações disponíveis aí ao público, captura essas cartas. Essas cartas, elas são documentos não patronizados, então tem asset que divulga mensalmente, tem asset que divulga trimestralmente, não tem uma data certa, não tem um formato certo. Tem algumas que são mais diretas, tem algumas que são mais lúdicas, enfim, você tem de tudo aí, então é um documento bem complexo do ponto de vista de conteúdo. E a gente traz isso para uma avaliação feita pela IA. Então a gente consegue extrair desde resumo, as posições, como está aparecendo aí na tela, né, posições que são comentadas, eu tenho uma visão mais forte para crédito privado, eu tenho uma visão mais forte para commodity, eu consigo fazer uma interação entre o conteúdo das cartas, né, eu quero que você me compare aqui a carta da Bradesco Asset com a carta de uma outra asset e fale quais as visões das duas assets sobre juros, enfim. Então, consigo fazer isso de uma maneira bastante criteriosa e aí, de novo, aqui a gente fez todos os guarda-reios para que a análise ficasse restrita às informações que estão ali nas cartas, né? Porque isso você não consegue garantir, por exemplo, quando você está usando o chat GPT disponível para o público. A gente também conseguiu aqui criar alguns indicadores também de sentimento, então a gente consegue ver um sentimento agregado do mercado, o que as assets têm com relação à visão macroeconômica, a visão de um determinado ativo e assim por diante, tá? Então, esse é uma aplicação que a gente tem usado aqui internamente. Essa é para uso interno, mas que facilita e ajuda aí na capacidade de avaliação de assets, de cartas, né, de visão de mercado e assets nacionais, e também estamos expandindo agora, a ideia é expandir isso para assets internacionais. Quando a gente pensa no conjunto de assets internacionais, ele é ainda maior, né? Então a gente tem um conjunto bem significativo. E uma outra mais recente que a gente desenvolveu aqui também em conjunto agora aqui com a mesa de equity, que é a nossa mesa de análise de ações, uma ferramenta para ajudar a avaliar os relatórios de sell side.
né? Então, de novo, foi aqui uma demanda de que durante earning season você tem uma quantidade grande de relatórios de sell-side que são emitidos. Obviamente que esses relatórios são informação de mercado, né? Então é importante que a gente tenha visibilidade do que está sendo dito. E aí, no dia que a empresa divulga o resultado, o analista de equity, ele tem que olhar para o resultado da empresa, né? Tem que fazer o update dos seus modelos, tem que olhar. Aí começam, aqui a gente está falando dos nossos analistas de buy side, né? Mas os analistas de sell side também fazem análise, divulgam os relatórios, né? Então aqui você tem diversos players, ó, BBI, Bank of America, Goldman Sachs, enfim, vários aqui, Morgan Stanley, JP Morgan, tal. Então esses relatórios de sell side eles são utilizados aqui e aí a gente consegue fazer por exemplo, aqui, ó, uma análise rápida eu pergunto aqui, faça uma tabela com as estimativas de lucros, né? E aí ele vai nesses relatórios, a IA vai nesses relatórios, lê aqui e ela rapidamente consegue, por exemplo, trazer essa informação de uma maneira adequada aqui para o analista, né? Então, de novo, uma ferramenta aqui que ajuda bastante a ter as informações de uma maneira muito mais rápida, muito mais assertiva, do que se ele efetivamente precisasse pegar o documento, mesmo que ele fosse um cara muito habilidoso, né? Abrir o PDF, buscar, localizar, gerar, tal, certamente demoraria muito mais. E você consegue fazer qualquer outro tipo de interação aqui, é como se fosse realmente uma ferramenta, né, conversacional e o conteúdo fosse, de novo, aqui focado nessa base de conhecimento. Tá? Então, a gente tem trabalhado bastante nisso, ficamos bem felizes lá no ano passado, a gente ganhou um prêmio sobre aquele modelinho de IA que desenvolveu o Bradesco Rock Dove, o indicador Bradesco Rock Dove, né? Então, um prêmio internacional aí da Global Finance, acho que a gente ficou bastante feliz e ajudou também a ganhar força aí para os outros projetos. E aí eu sempre gosto de terminar aqui com esse slide para dizer o seguinte, né? Então, a primeira vez que a IA ganhou numa tarefa específica de um ser humano super especializado, que aqui no caso era o Gary Gasparov, isso foi lá em 1997, então já faz bastante tempo, 97, 98. Mas era uma IA super especializada num jogo de xadrez ali, que também, por mais complexo que seja, tem combinações ali que conseguem ser feitas com cálculo, e aí foi uma tentativa, mas era um computador enorme, e aí dali para frente começaram a ser usadas várias outras situações em que a IA, em situações específicas, começou a ganhar até dos melhores seres humanos, né? Então a gente, obviamente, que tem que olhar para isso com muita atenção, e como eu falei para vocês, esse salto da IA generativa faz com que ela passe a ser utilizada numa gama de atividades muito maiores do que era antes. Então, antes era para alguns casos específicos, né? Xadrez, previsões, etc. E aí, o que algumas pesquisas recentes têm mostrado, então, né? Que a IA, embora ela, em muitas situações, ela ganhe né, quando você coloca ela contra um ser humano, ela vai ganhar, vai errar menos ou vai ganhar em situações bem específicas, mas quando a gente está olhando situações mais gerais, né, o ser humano ainda consegue ter uma visão mais geral muito melhor, né, do que a IA, até porque ele tem as percepções reais do que está acontecendo no mundo real, mas mais importante do que isso é que para essas situações mais específicas ou tarefas mais específicas, o humano junto com a tecnologia, né, o humano junto com a AI, ele supera a AI. Então aqui tem um artigo muito interessante que mostra que se o ser humano sozinho fizesse os modelos, fizesse a projeção e comparasse com as projeções de receita aqui, né, de empresas, a IA ganharia do ser humano. Mas quando o ser humano, junto com a AI, usa as ferramentas de AI e compara com as previsões que só a AI faz, o ser humano junto com a AI é muito melhor do que a AI
e é muito melhor do que só o ser humano, né? Então, assim, eu acho que é um exemplo bom de que, de novo, a tecnologia aqui é a nossa aliada, temos que usá-la, mas a palavra final continua sendo, ainda por hora, do ser humano, e tem que ter essa supervisão e tem que ter esse uso bastante criterioso. Tá bom? Então, acho que, assim, em termos gerais, é isso. Eu sei que é bastante informação, mas eu queria também dar a oportunidade aí, queria bastante ouvir vocês, enfim, quaisquer dúvidas, considerações, estou totalmente à disposição aqui, pessoal. Legal. Muito bom, Fernando. A gente acaba restringindo aqui a participação do público, né, da audiência, ao chat, até por uma questão de organização, a gente prefere restringir. Desta vez, a gente teve pouca interação, lamento, mas, por outro lado, posso te dizer que acho que esse painel teve o recorde de inscrições. Tá certo que, como eu te falei, muitas vezes as pessoas não vêm, enfim, a rotina acaba engolindo, mas o fato de a gente ter tido esse recorde, acho que mostra que é um tema de interesse, né, das pessoas, e ainda que a gente não tenha tido interação aqui no chat. E, Fernando, eu ia te fazer uma pergunta aqui, até para... Eu sei que estamos chegando no final do horário, e a gente gosta de cumprir os horários, só talvez uma pergunta final. O Brasil, ele, infelizmente, a gente sabe que o nível de produtividade do trabalho aqui é baixo, né? Quer dizer, a gente não é um país reconhecido pela alta produtividade, pelo contrário, né? Uhum. Como é que a gente está nesses rankings internacionais em relação à adoção da inteligência artificial no Dia das Empresas? Você comentou que você ganhou, que o Bradesco ganhou um prêmio e tal. Como é que está esse ranking comparativo? Assim, é uma boa pergunta. O que a gente vê, eu não tenho exatamente a resposta de um ranking, mas o que a gente vê aí em eventos e participações é que claramente a gente tem pelas grandes empresas, né, a gente tem um uso cada vez maior desse tipo de tecnologia, mas que ela ainda está, principalmente esse uso mais corporativo, esse uso com essa questão que a gente comentou de teste, validação, experimentação, que é importante para você conseguir aplicar isso de maneira corporativa, ela está ainda um pouco mais longe das pequenas e médias empresas, que são a maior parte das empresas aqui do mercado brasileiro, né? Então, eu acho que ainda tem a possibilidade de muitas aplicações, aquela história, a pessoa às vezes usa muito ali para o dia a dia, para tarefas e tal, mas quando você está pensando, ok, como é que eu transfiro isso, né, para casos de uso, como a gente mostrou aqui, né? Então, poxa, qual atividade dentro da minha empresa que de fato eu consiga automatizar, melhorar, ter um ganho de produtividade? Você precisa ter um pouquinho de investimento de tempo, de recursos, pessoas pensando sobre isso para conseguir desenvolver. Então, a gente vê isso ainda mais prevalecente em grandes empresas do que em empresas pequenas e médias, apesar de ter um uso da tecnologia de uma maneira geral bastante difundido, né? Mas quando você vai para casos de uso de verdade, aí acaba sendo um pouco mais restrito, tá? Então, acho que tem um espaço muito grande para usos que ainda não estão sendo feitos aí por grande parte das empresas aqui no Brasil, tá, André? E se você pudesse deixar uma mensagem aqui, quer dizer, uma dica, né? O que a gente pode fazer, cada um de nós, assim, para avançar nessa curva da inteligência artificial, quer dizer, além do básico, que é perguntar lá para o chat GPT umas coisas assim. Tem algo que dê para recomendar? Olha, eu acho que assim, tem muito material disponível sobre o assunto, né? Material aí nas redes sociais e no YouTube, enfim, tem muito material. Algo que eu gosto de fazer pessoalmente para me manter atualizado, porque, de novo, é tanta informação, que até para a gente que está no dia a dia ali olhando para isso, é difícil você acompanhar tudo que tem, né? Então, o que eu faço? Eu tenho algumas pessoas principalmente no LinkedIn, que são expoentes sobre o assunto, que eu gosto de acompanhar e trazem uma visão aqui um pouco mais educacional sobre o tema, né, e didática. Então, acho que vale a pena. Por exemplo, tem um Andrew Ng, que é um cara que eu gosto de acompanhar bastante,
e tem um grego aqui, eu vou pegar o nome dele no YouTube, porque o nome é um pouco mais complicado aqui, mas depois eu passo para vocês, mas tem alguns canais que eu acho que valem a pena aqui a gente acompanhar sobre esse tipo de tecnologia, né? E aí você, de alguma maneira, fica up to date. Tem um que chama Medium, eu não sei se todo mundo conhece, mas que eu recomendo bastante, tá? Eu vou colocar aqui para vocês, que tem muita informação legal aí sobre IA e tecnologias, e aí eles têm uma letter, né, que você se cadastra e você começa a ter acesso sobre todo esse tipo de informação, tá? É medium.com aqui, só para... Deixa eu ver se eu... Puder colocar o nome das outras. Você comentou mais um nome que você segue, Andrew. Deixa eu colocar aqui, ó, que aí vai facilitar para vocês aqui, só para... E para aproveitar aqui, para prestigiar aqui o pessoal que está interagindo, o Lino Afonso de André está falando assim, acho que é uma pergunta, né? Ele está perguntando, o pequeno investidor pode recorrer a alguma ferramenta de inteligência para decisões financeiras, para investimentos e tal? Tem alguma ferramenta que Então, você... eu acho que existem várias ferramentas que ajudam nessa questão de você conseguir ter uma análise muito mais assertiva e rápida de diversos tipos de empresa. Então, tem várias. Né? Tem algumas profissionais e algumas ferramentas que têm utilizado IA e assim ajudam bastante na análise de um conjunto grande de informações, mas aí são sistemas pagos, né? Mas eu acho que aqui, de novo, o mais importante aqui é o pequeno investidor ter a noção de que não vai ter uma ferramenta de IA que vai ainda dizer para ele, ó, compre isso, venda aquilo, você vai ganhar dinheiro com isso. Isso não existe. Tá? Ainda não existe e tem muita gente olhando para isso, mas estamos longe, né, de você ter uma ferramenta que te diga lá qual a carteira ideal para tomar a decisão. Você tem que construir, tem uma série de critérios que tem que ser feitos, então é muito mais uma questão de informação. Você tem acesso muito mais rápido hoje às informações e base de dados e montar uma análise do que realmente direcionamento para investimentos, tá? Sabe que a gente tem aqui na Fundação um questionário, o famoso questionário de suitability, né, que a gente chama, que é para identificar o perfil de investimento, o perfil do investidor, né, então, e enquadrá-lo num dos perfis que a Fundação oferece. Passa mais ou menos, não é exatamente isso aqui, mas para o pessoal entender o conservador, o moderado e agressivo, mas é um questionário que por trás dele tem pesos, né? Então, se a pessoa responde, a resposta 1 é 1 ponto, a resposta 5 são 5 pontos, a gente vai somando a pontuação e a gente conclui se ela é mais agressiva ou mais conservadora. Agora, à medida desses algoritmos de redes sociais, daria para fazer um negócio que se a pessoa, dependendo dos comportamentos, né, de quem ela segue, dos interesses pessoais, a gente poderia saber muito melhor qual é a suitability, né, o perfil daquela pessoa. Não tenho dúvida, assim, eu acho que esse é um futuro não muito distante, tá, André? Então, o suitability tradicional que a gente olha ali, você imaginar também, né, que só existem 3 ou 5 perfis de risco e eles são estáticos ao longo do tempo, né, até um pouco, não condiz muito com a realidade, né? Mas, enfim, isso era uma situação que era o que era possível de se fazer com a tecnologia que existia aí há décadas atrás, né? Então, hoje a gente já tem uma tecnologia que daria para você ser muito mais personalista, né, na definição do perfil de risco e usando AI com algo que seja muito AI junto com o Open Finance, você realmente consegue ter uma visão consolidada do patrimônio do investidor e quais as decisões que ele está tomando, enfim, você consegue fazer coisas que seriam muito mais criteriosas e assim, eu tenho pouca dúvida de que a gente vai migrar para isso. Não sei em quanto tempo, se 1 ano, 2 anos, 5 anos, mas devemos ir para isso. Tá? Cai naqueles dilemas que você listou no início da sua fala, quer dizer, sigilo, né? Como é que se acessa
os dados, vamos dizer, onde que o dinheiro das pessoas está investido, quer dizer, então a gente não consegue avançar sem esbarrar nessas questões éticas, né? Enfim, então não é tão fácil assim, imagino. Certamente, né? O dado ele começa a ter aquela história, né? O seu dado pessoal nessa nova economia, que é a economia de dados, ele passa a ter muito valor, né? Então já tem até algumas pessoas e já tem algumas empresas, inclusive, fazendo isso, tá? No exterior, criando o que eles chamam de data wallet, que é uma carteira própria, que você tem todos os seus dados, o seu histórico, e você pode, entre aspas aqui, vender esses seus dados para que de novo, aqui, imagina que no caso de você quer fazer sua previdência, né? E aí a seguradora, ou enfim, ele tendo essas informações, ele consegue avaliar muito melhor o seu risco para do que olhar ali uma tábua atuarial que é feita com base numa média, numa população. Ele vai ter as informações específicas sobre o Fernando. Ele sabe quando o Fernando foi ao médico, quais são as enfermidades que o Fernando teve, qual é a renda, enfim. Só que, obviamente, que o Fernando, para disponibilizar essas informações, ele vai falar, bom, tudo bem, mas o que eu ganho do meu lado aqui, né? Porque é muita informação. Então, isso já está começando a rolar aí em mercados mais maduros e provavelmente isso vai crescer, né? Ou seja, você vai ter uma visão muito mais personalizada, hiper personalizada, para ajudar a traçar o perfil dos investidores aqui no nosso mundo e entre outras coisas, tá? Preço de seguro e tudo mais. Maravilha. É uma conversa muito gostosa, né? Essa das potencialidades, assim, e a gente vai viver isso, né? Porque acho que tem a coisa da curva de Laffer, né? Que é exponencial e essas evoluções acontecem numa velocidade assustadora até. Verdade. Provavelmente a gente viva isso nos próximos anos. Eu acho que sim, vamos ver. Tem, assim, como eu falei, já tem um pessoal que já está olhando para isso, né? Se realmente vai vingar ou não, aí é outro assunto, mas já tem bastante gente discutindo sobre isso. Avançamos muito até aqui, mas ainda tem uma longa jornada a ser desenvolvida aí, né? Eu acho que se a gente pensa em tecnologias disruptivas, vamos pensar ali a internet, né? A internet até o nível que chegou hoje. A internet foi criada não, mas enfim, se tornou público ali em 95, mais ou menos, né? Então a gente está falando aí de 30 anos. No caso de AI, a gente está falando ali de 5 anos, hein? Essa AI generativa aí, né? Menos que isso, 3 anos, se você olhar ali. Então a gente está na infância, né? A gente está na infância. Imagina o que vai ser isso daqui a 5, 10 anos. Então tem muita coisa para. A gente não consegue nem dizer, né? É até difícil você tentar fazer uma perspectiva, uma prospecção do que vai ser isso daqui a 5 anos, né? Daqui a 6 meses já é difícil, imagina daqui a 5 anos. Mas certamente vai estar cada vez mais integrado com o nosso dia a dia. Eu acho que foi até uma provocação que o André fez lá no início, né? Com relação às profissões e tal. Eu não tenho dúvida que essa vai ser uma tecnologia que vai permear todas as profissões, né? E vai, de novo, ser usada como alavanca para todas as profissões. Em todas ela tem aplicação e por isso que ela é tão transformadora assim. Pode ter algum impacto em termos quantitativos? Pode ser que sim. Para muitas situações, antes eu precisava de 10, 15 pessoas para executar uma coisa, eu vou começar a fazer com 2, 3, muito mais especializadas ali com o uso da tecnologia. Mas vão surgir outras aplicações também que a gente não consegue nem ver. Então, eu não sou tão pessimista assim, mas eu tenho uma visão de que essa quebra tradicional que a gente tem, né, nas profissões, médico, engenheiro, advogado, administrador, economista, contador, elas vão ficar cada vez mais interligadas e vai ser cada vez mais difícil você ter variações tão grandes assim, né? Eu acho que vai ter uma multidisciplinaridade cada vez maior aí, né? Você vai conseguir, com o uso da tecnologia, olhar para coisas diferentes e conectar coisas diferentes de uma maneira muito mais simples do que a gente tem hoje.
E me chamou a atenção no seu currículo que você acho que tem mestrado em contabilidade, né? E trabalha com inteligência artificial, enfim. Então, um paralelo, eu ia brincar que o contador está com os dias contados, porque acho que a inteligência artificial vai fazer os débitos e créditos, né? Mas isso já faz, né? Débito e crédito já é o de menos O hoje na básico. contabilidade, né? Assim, mas eu acho que o mais importante aqui, por exemplo, na minha equipe aqui que eu comentei isso, e eu acho que isso é outro ponto super relevante. O que a gente busca aqui? A gente busca multidisciplinaridade. Por quê? Porque, como você falou, né? Eu tenho uma formação mais ali de contabilidade, finanças, enfim, visão científica do assunto, tal. Uhum. Então, eu tento pegar aqui. Eu tenho cientista da computação, né? Tem matemático, tem físico. Óbvio que é importante ter esse pessoal mais hard skill, mas também tem administrador, tem economista, tem que ter um pessoal também com visão de mercado para fazer essas interligações, né? Senão a gente acaba ficando só com um pedaço da história. Então, tudo isso é bem importante a gente ter essa visão mais multidisciplinar do assunto, tá? Maravilha. Fernando, muito obrigado. A gente, poxa, avançamos um pouquinho aqui além do horário, mas acho que é uma conversa, se deixar a gente ficar mais tempo Pois é. e só te agradecer, acho que foi muito bacana a tua participação. E eu vou Não, deixar eu que aqui, agradeço, ó, muito bom. um QR Code aqui para as pessoas apontarem seus celulares e responderem a nossa pesquisa de satisfação. Eu sei que a gente chegou a bater mais de 70 pessoas, estamos com 34, então se vocês puderem ajudar a gente com seus comentários, feedbacks, sugestões de temas, eventualmente nomes de convidados que vocês gostariam que a gente trouxesse para os próximos painéis. E é isso. Muito obrigado, Fernando e Elaine também pelo apoio. Imagina. Obrigada, Fernando. Obrigado, Excelente Elaine. Obrigado, material. André. E eu coloquei aqui os nomes, tá? Enfim, são 2 aí, sugestões, né? Mais pessoal aí no LinkedIn, quem quiser seguir. O pessoal que fala bastante sobre AI e aplicado a negócio, que é legal. Tá bom? Legal. Bacana. Maravilha. Valeu, gente. Obrigado. Obrigada, Muito pessoal. obrigado Obrigada, aí. Boa Fernando. noite. Até mais. Boa noite. Até Tchau, mais. tchau. Tchau, tchau.